Olá, olá! Hoje eu quero te convidar para uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga as suas escolhas e os seus caminhos. Você sabe quais são os valores que estão guiando a sua vida nesse momento? Talvez você já tenha pensado nisso, ou talvez nunca tenha se dado conta da importância desses valores. Então fica comigo porque vamos explorar juntas esse tema nesse nosso episódio 35 do Fluindo com Leveza. E para que eles servem, né? Para que eles estão aí? Porque você tem esses valores que você tem. Esse é um dos pontos que eu converso muito com as minhas mentoradas e hoje eu senti que era importante eu trazer aqui para você também. Será que você já percebeu como certos valores te fazem sentir talvez desconfortável perante algumas situações? Você sabe quais são os valores que mais ressoam com você hoje? Esse é um ponto muito importante do que eu chamo de autorreconhecimento feminino. A gente fala muito sobre o autoconhecimento, mas na verdade é muito mais sobre a gente se reconhecer, né, do que autoconhecer. Não, a gente precisa reconhecer o que já está dentro de nós e a gente usar, né, essas informações a nosso favor. E por que que eu trago aqui, né, esse ponto feminino? Porque a gente está falando de um momento em que a gente pode sim trazer a leveza, a gente pode sim trazer essa conexão um pouco mais profunda, né? Ser um movimento mais tranquilo, mais criativo. Então, muitas vezes é através dos nossos momentos criativos que a gente começa a ter grandes insights, grandes sacadas de autorreconhecimento. Então, voltando para o nosso tema. Sabe que a primeira vez que eu fui fazer um processo de coaching, eu fui perguntada, né, pela pessoa que estava ali me guiando, quais eram os meus valores. Mas naquele momento eu ainda não estava de fato conectada com o tema, não fazia sentido algum para mim. Tanto que ele me perguntou numa sessão, eu respondi, tá bom, beleza, respondi lá, né, os valores. Mas no próximo encontro eu nem lembrava mais quais eram os valores que eu tinha falado para ele. E ter percebido isso foi muito importante porque depois, quando o tema voltou, né, eu já estava num outro momento, eu já estava estudando sobre o comportamento humano, sobre desenvolvimento pessoal, então eu entendi que eu precisava realmente ficar atenta a eles, né, estar com todos eles na ponta da língua e visíveis, né, não era para simplesmente escrever num lugar e nunca mais olhar para eles, não, eles precisavam estar visíveis. Então foi aí que eu anotei cada um deles no post-it e fui observando no meu dia a dia como que eu me sentia quando algum deles era confrontados ou até mesmo esquecidos por mim. Então, por exemplo, para você entender, né, para ficar mais fácil aqui de você perceber, o meu valor número um é o valor verdade ou integridade, né? Tanto faz. E eu não tinha noção do quanto me incomodava ver outras pessoas mentindo ou indo no valor oposto a esse meu valor. Eu não tinha noção do quanto me sentia desvalorizada quando outras pessoas não honravam esse meu valor de verdade. Eu não percebi o quanto eu me enfiava em grupos, cursos, egrégoras em que esse valor não era um dos cernes principais dentro do grupo. Então, você já se perguntou por que tem alguns ambientes ou algumas pessoas que você se sente desconfortável e você nem sabe exatamente por quê? Pode ser que algum movimento ali, né, esteja ressoando neles que fira algum dos seus valores mais importantes. E talvez você nunca tenha percebido antes porque você não tinha consciência dos seus valores, né? Então, isso era até agora. E é bem interessante porque eu estava falando sobre esse tema, né, esse valor esse tema de verdade, esse tema de valor, né, com uma cliente maravilhosa em sessão esses dias. O valor verdade dela também é tão alto quanto o meu. E ela começou a perceber como alguns lugares, pessoas, grupos passaram a de fato não fazer mais sentido para ela também, porque feriam esse valor dela, né? Então, a partir daí,
começou a fazer muito mais sentido a minha conexão com ela. Porque como esse é um valor muito forte para nós duas, ele acaba sendo um valor que nos une. E o que eu não tinha percebido, que eu vou dividir aqui com você, é que esse valor ele acaba se tornando tão grande, tão robusto, que é como se ele fosse uma grande energia no meu campo, no seu campo. E eu nunca vi isso em curso nenhum, em lugar nenhum, tá? Tô trazendo aqui para você uma percepção pura, né? Uma observação minha aqui desses meus processos, dessas minhas guianças todas, né? Então, a energia da verdade aqui, né? Ela começa realmente a se expandir. E aí, pessoas que também são guiadas por esse valor passam a querer estar mais perto e mais perto. Outras pessoas que não ressoam com essa energia, elas vão se afastando e vão se afastando, porque perde a ressonância, né? Não faz mais sentido. Então, agora mesmo, se pergunta aí, quais são os seus 3 valores que definem a maior parte das escolhas que você faz? Talvez você não vá ter uma resposta agora, logo de cara, mas comece a prestar atenção. Tá? E aí, os seus valores, ele podem ser como um mapa que vai começar a guiar as suas escolhas. Alguns vão ser mais importantes, como o valor número 1, enquanto outros estarão em segundo ou terceiro plano. E aí, você entender essa hierarquia vai te ajudar a priorizar o que realmente importa. Então, você pode também enumerar valor número 1, valor 2, 3, enfim. E aí que a gente está começando um novo ano, né? Então, inclusive, deixa eu aproveitar aqui para você que me ouve, que está sempre aqui comigo. Feliz 2025! Eu espero que esse ano seja de muitas alegrias e de muitas cristalizações para todas nós. Então, nesse ano que está chegando, eu decidi que eu vou trabalhar um outro valor que eu já tinha colocado no começo do ano, né, em uma das minhas metas ali, mas eu acabei dando uma escorregada, né, que é o valor da congruência. Então, ao longo desse próximo ano, eu quero me sentir cada vez mais congruente nas minhas ações, cada vez mais congruente nas minhas relações, nos meus estudos, porque eu percebi que alguns dos meus objetivos não foram alcançados pelo simples fato de eu não ter sido congruente comigo, não ter sido congruente com algumas escolhas. Então, lá em 2024, eu resgatei e fortaleci o valor de determinação, e agora em 2025 eu vou trabalhar mais o valor congruência. E esses valores, eles podem ir mudando ao longo do caminho. Tá? Claro que sim, é claro que eles podem ir mudando. Então, desde que eu comecei a olhar para os meus valores, alguns eu precisei ajustar, né? Diminuir alguns que estavam me atrapalhando de alguma forma, resgatar alguns outros que eram importantes, como a determinação. Já era uma coisa antiga, né? Mas eu tinha perdido de alguma forma, então trouxe de volta, resgatei, trouxe de volta. E eles não precisam ser fixos, mas eles servem como guias ao longo do seu dia a dia. Eles vão se tornando referência de que você está indo no seu caminho, de que você está indo de acordo com o que faz sentido para você, né? Então, de que você está, olha lá, congruente com a pessoa mais importante da sua vida. E aí, vou até te deixar uma dica aqui. Se você não souber por onde começar a perceber aí, né, quais são os seus valores, dá um Google, né, coloca assim lá, quais são os principais valores humanos. Lá você vai ver que vai sair, né, uma lista de palavras. Vai escrevendo as palavras que fazem mais sentido para você, faça a sua lista com aquelas que realmente são mais importantes e que ressoam. Aí depois você vai eliminando, deixando apenas os 10 valores mais importantes. Tá? Depois que você definiu os 10, coloca ali quais são os 5 mais importantes e veja se você consegue já começar a colocá-los em ordem. Então, qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e vá se observando. Escreva os seus valores e deixe eles num lugar visível, na sua mesa, no seu celular, e não é só para você se lembrar,
mas é para você começar a viver de acordo com eles, para você tomar decisões mais alinhadas com o que realmente é mais importante para você. Tá? Então hoje eu quero te deixar um convite. Escolhe ali um valor que seja importante para você e observe como que ele aparece no seu dia a dia. Será que ele está te guiando de alguma forma? Ou será que você está ignorando ele? Essa é uma reflexão que pode ser, né, o primeiro passo para alinhar os seus caminhos aos seus valores. Bom, eu espero que no podcast de hoje você tenha percebido qual é a importância de você se conectar com os valores da pessoa mais importante da sua vida. Se você não fizer esse exercício, tá tudo bem. O máximo que vai acontecer é você se ver irritada com coisas que pessoas falaram e você nem sabe exatamente por quê. Você vai se perceber ali em lugares que não fazem sentido e você não vai entender por quê. Você vai estar seguindo valores dos outros, né? A vida no automático faz isso com a gente, você nem vai perceber. Então, são coisas simples, né, de pessoas que ainda não se colocam como a pessoa mais importante da própria vida. Faz parte. Para nossa harmonização de hoje, eu vou sugerir aqui que você trabalhe a ativação e a energização dos chakras, porque mais do que nunca nós precisamos ir ativando as nossas forças em essência, as forças que precisam vir de dentro para fora, porque muitas respostas a gente vai encontrar dentro e não fora. Então, você pode rolar aqui para baixo no podcast que você vai encontrar a harmonização dos chakras que já está disponível gratuitamente aqui no podcast. Combinado? Então é isso. Bora fazer a harmonização dos chakras. Meu nome é Renata Storg Stoyanov, eu sou terapeuta energética e mentora de mulheres, e a minha missão é guiar mulheres para a essência da alma. Ao longo da minha jornada, durante os meus atendimentos, eu descobri que quando eu tenho a verdadeira percepção de quais são os meus valores, de quais são as energias que me guiam, eu consigo estar cada vez mais e mais no meu caminho. Reconhecer os seus valores não é só sobre fazer as melhores escolhas, é sobre você se aproximar da sua essência, daquela pessoa que você realmente é. Cada valor é como uma peça que compõe quem você é. Então, ao identificar e viver de acordo com eles, você está honrando a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. Eu adoraria saber quais são os valores que você descobriu ou quais acabam fazendo mais sentido para você. Me conta lá no Instagram, renata.astorga, ou nos comentários aqui no podcast. Vamos juntas explorar esse caminho de autorreconhecimento e seguirmos por um 2025 fluindo por leveza. Ah, inclusive, um recadinho. Dia 10/1 agora a gente vai começar um trabalho de fortalecimento e autocuidado energético com a trilha Face 2.0. Estaremos diretamente no Templo dos Sementes da Vida, cuidando da nossa energia com as mais altas frequências. Bora lá, seguimos juntas. Até a próxima!